Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação de boca e coração. Ué, mas o que tem a ver boca e coração? Tem muito a ver. Vocês sabiam que a cada 90 segundos no Brasil uma pessoa morre por problemas cardiovasculares? São 46 pessoas por hora. São 1.100 pessoas, exatamente isso, 1.100 pessoas por dia no Brasil morrem por problemas cardiovasculares. E o que é interessante é que 36% destas mortes são causadas por problemas que começam na boca. 45% desses casos de doenças cardiovasculares também têm início na boca. Então o índice de morte é muito grande. Nós estamos falando, por exemplo, de cada 20 óbitos, pela média, 7 desses óbitos tiveram o início e origem na boca. As bactérias que causam as infecções que a gente chama de periodontites, a periodontite ela é um problema silencioso. Todo problema silencioso, muitas das vezes, ele é mais perigoso ou ele é pior do que aquele que já tem dor ou que se manifesta. O paciente, ele tem um pequeno sangramento na hora que ele vai escovar o dente ou ele passa o fio dental, tem um sangramento. Ele nem liga para aquilo porque não dói. E pior, além de ser silencioso, muitas das vezes é indolor. Tem uma placa bacteriana que ela se acumula entre a gengiva e o dente, e essa placa bacteriana, ela ficando por ali por um tempo, o osso começa a encolher em volta desse dente. Por quê? Chegou a bactéria ali, ela se instala, geralmente por causa de falta de passar um fio dental, uma escovação correta, uma higiene bucal correta. Só que ele começa muito suave, uma inflamaçãozinha na gengiva, que não dói nada, de repente começa a formar uma placa e ela começa a entrar entre, como se fosse, sabe, na cutícula aqui da unha aqui, a gente tem um espacinho que levanta aqui 1 milímetro, 1,5 milímetros, no dente também é a mesma coisa, tem uma papila que a gente chama, papila dental. Então ela entra ali, dá uma inflamadinha e está tudo certo, não dói nada, só fica vermelho. Geralmente na parte de dentro da boca, na frente da língua ali, a dificuldade maior de se fazer a higiene, então ali acumula mais a placa, que a gente chama muito acostumado chamar de tártaro, né? O pessoal conhece muito por tártaro dental. Então a gengivite é só uma inflamaçãozinha da gengiva, tá? E a doença periodontal é quando você já tem perda de osso e começa a fazer uma bolsa. Como é que é essa bolsa? Entre o dente e a gengiva, esse osso encolhe e começa a formar como se fosse um bolsão. Aqui estaria o dente, aqui a gengiva. E nesse espaço aqui, ó, entre a gengiva e o dente, é que a gente chama de bolsa periodontal. É nessa sacola, nessa bolsa, que se aloja um grupo de bactérias que causam os problemas relacionados aos problemas cardíacos. Então, o mesmo problema que tem das artérias, das arteriosclerose, tá? Que tem no coração, das válvulas que tem no coração, os problemas causados nessas válvulas, nessas artérias, é causada por essa mesma clamídia. Esse mesmo grupo de bactérias que estão ali, guardada ali entre a gengiva e o dente, entre o osso ali e a gengiva, que está causando a infecção bucal. Quando ela chegou nesse estágio que você perdeu o osso, que ele já teve essa infecção, essa doença periodontal, que, lembrando, é silenciosa, não dói, e às vezes você vai identificar somente um pequeno sangramento. O dentista, quando você vai no consultório, já identifica prontamente, já que você está com uma doença periodontal, através de exame clínico, sondagem. Existe uma sonda que a gente coloca entre a gengiva para medir que profundidade tem essa bolsa. Você já está tendo uma contaminação já na tua corrente sanguínea. Por quê? Porque ali já tem sangramento, aquela bactéria, aquela clamídia, aquele grupo de bactérias que estão causando essa inflamação, essa doença periodontal, já está na corrente sanguínea. Então ela tem uma atração, ela se aloja mais na região das artérias, tá? Das coronárias e das válvulas do coração.
Então hoje, por exemplo, o paciente fala assim, todo mundo todo mundo conhece sobre questão, não coma a gordura, o cuidado com o colesterol, claro, extremamente importante. Porém, tem pacientes que ele tem uma boa higiene, uma boa alimentação saudável, pratica atividade física, tem todo aquele currículo de saúde cardiovascular perfeita, mas ele tem doença periodontal e muitas vezes ele nem sabe. Então ele está se prevenindo de muitos problemas, tendo uma qualidade boa e saudável de vida, mas está deixando passar um detalhe que é um índice muito grande de doença cardiovascular. Bom, segundo o INCOR, o risco de AVCs e infarto do miocárdio, ele chega a dobrar no paciente que tem doença periodontal. Então a gente está ali um inimigo mortal silencioso. Veja bem, uma das bactérias também que causa a inflamação e dá início também a lesões nas artérias seria uma bactéria que se chama Staphylococcus aureus, esse nome complicado. Staphylococcus aureus é uma bactéria encontrada nos problemas de válvula do coração, nas artérias, nas coronárias, e ele está presente na língua e na saliva. Então a importância de sempre ter uma boa higiene também da língua. Então o paciente, às vezes, as pessoas costumam escovar os dentes e não tem o hábito, às vezes, de escovar ou limpar a língua. Lembrando que não tem como a gente estar livre dessas bactérias. Muitas delas são bactérias que a gente chama de bactérias saprófitas. Elas estão ali presentes na boca e fazem parte da nossa flora bucal. Porém, o que nós temos que prevenir são as portas de entrada, são as janelas de entrada, que seria o quê? As infecções. Então, quando você tem a bactéria ali, que ela não tem uma janela para ela poder entrar na corrente sanguínea, ela está latente, ela fica quieta ali, não está causando nenhum dano. Então, você tendo uma boa higiene para diminuir o máximo o nível dessas bactérias, porém a gente não consegue estar livre delas. Mas se você tiver uma janela de entrada, que seria a doença periodontal, lesões na boca, aí você já pega essa bactéria e já joga dentro da corrente sanguínea. E aí que ocorre os problemas delas estacionarem em regiões que levam a esses problemas, que eu te falei, que é principalmente o nosso tema hoje, que seria a questão do coração e das doenças cardiovasculares. Para o diagnóstico desses problemas, a gente tem, no caso do consultório cirurgião dentista, são exames clínicos, que ele vai fazer uma avaliação na boca do paciente, também tendo algum vestígio de doença periodontal, vai pedir radiografias, faz toda essa parte ali de exame que é bem fácil diagnosticar. E no caso do médico, ele vai pedir os eletrocardiograma, Holter, ele vai pedir cintilografia, tem as ecografias, entendeu? Tem todos esses exames que o médico pede para avaliar a saúde do coração. Ele também tem um exame hoje que é um apontador muito importante, que é o PCR. O pessoal costuma muito lembrar do PCR, se usou muito no tempo daquele auge do Covid, mas aquele era o RT-PCR. No caso, para o exame que a gente tem um mediador, um apontador como inflamatório, é só o PCR mesmo, que ele vai fazer uma medida. Por exemplo, dentro da coronária tem um tecido, uma pele, que se chama endotélio. Esse endotélio, quando ele está inflamado, o exame de PCR, ele acusa a inflamação dessa região. Então, é mais um artifício que é muito utilizado hoje para complementar, não é um exame de diagnóstico, mas ele é um exame complementar de diagnóstico para medir o índice de inflamação e risco que esse paciente possa ter. Esse problema ele é tão silencioso que tem um dado, por exemplo, que mostra que nos Estados Unidos, 25% da população acima de 60 anos tem a perda dentária, tem a perda de todos os dentes. Acima de 60 anos, 25%, é muito alto esse número. Está muito relacionado à dieta e a questão que eu estava falando de prevenção. O paciente não toma cuidado, não sente dor, isso que é o mais complicado. O paciente não tem dor, ele começa a ter, depois de um período, um afrouxamento. O dente começa a ficar frouxo e leva a perda desse dente, porque ele perdeu a estrutura óssea, todo esse osso que segurava esse dente, ele perdeu, sem praticamente sentir dor. Agora, quando se perde o dente, ele ainda tem outras formas de recuperar, de colocar outro dente, ou um implante, ou o que seja. Agora, esse problema silencioso lá no coração,
Então, o grande índice de infartos, AVCs, doenças cardiovasculares existem relacionado à boca e o paciente não está sabendo. E veja bem, quando eu falo que 60%, 25% desses pacientes acima de 60 anos são pacientes já indo para a terceira idade aí e que não sabe desse problema, que ele está silencioso a vida toda ali passando, tendo esse risco dos problemas cardíacos e não sabia. Então é muito importante o diagnóstico inicial, ter esse cuidado já desde o princípio, aí começou a ter um problema de sangramento gengival, halitose, mau hálito, dentes começam a ficar frouxo. E outra coisa, a consulta recorrente ao dentista e ao cardiologista também, porque os problemas estão relacionados. Um problema leva ao outro. O problema periodontal hoje ele é um grande sinalizador para o próprio médico já ter esse início, essa suspeita de problemas de coronária, problemas de arteriosclerose e tudo isso que a gente citou aqui no vídeo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você, compartilha, comenta, porque muita gente pode estar aí com esse problema silencioso e não está sabendo, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.